Durante a semana que passou, nós falávamos sobre o envelhecimento saudável. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a importância dos filhos no cuidado com os pais idosos. Para esse diálogo, eu converso com o Crismédio Costa. Ele é gerontólogo, especialista em envelhecimento e coordenador nacional do movimento Vidas Idosas Importam. Bom dia, Crismédio. Tudo bom com você? Bom dia, Padre Jadeilson, e é uma honra poder fazer parte dessa família de amor. Que coisa boa, Crismédio. Nós falávamos durante toda a semana que passou sobre esse cuidado que nós precisamos ter. E eu iniciei a nossa conversa perguntando para você quais são os principais desafios que as famílias encontram, né, no cuidado com os pais idosos. A Constituição Federal, Padre Jadeilson, ela garante que os pais devem cuidar e criar os filhos na educação e os filhos adultos amparar os pais na carência, na velhice ou na enfermidade. Esse cuidado, quando ele se dá de forma integral ao longo da vida, tudo fica mais fácil. Só que ao longo da vida, nós passamos por muitos desafios. Muitas famílias sofrem a separação. Muitos pais não dão a atenção necessária aos filhos. E o que é que acontece? Quando chega a idade madura, há uma certa falta de empatia, apesar de ser direito, mas que aquele crescimento familiar ele não foi tão saudável como deve ser. Então, independente disso, amparar, amar, cuidar dos pais na velhice é uma atitude de eterna gratidão e amor. Sem ver o passado, perdoar o que não foi bom e continuar cuidando, porque nós só teremos a ganhar. É grande hoje ainda a violência, o distrato, a maior parte deles por parte de um parente, de um filho muito próximo. Então esse é o grande desafio. É interessante o que o senhor fala, que eu acredito que, eu acho que o detalhe importante aí se chama empatia. Porque nós sabemos que todos nós temos atribuições. Alguns dizem assim, não, eu trabalho o dia inteiro. E sempre haverá desculpas. Mas quando nós temos essa empatia e esse senso de responsabilidade, né, eu dizia, um dia nós fomos cuidados pelos nossos pais. Agora é a nossa vez de cuidar, né, deles. Então, qual o conselho que o senhor dá para quem está aí, né, às vezes, com muitas dificuldades profissional, familiar, de conciliar tudo isso com a necessidade de cuidar dos pais que estão doentes? Não se distanciar, não substituir a sua responsabilidade por um cuidador, por um acompanhante ou por um vizinho. Assuma com amor, com paciência, o amor tudo suporta e cuide do seu pai idoso, da sua mãe idosa e nada você tem a perder. Coloque-se no lugar dele, coloque-se no lugar de alguém que sabe amar e vence pelo amor e tudo certo. Porque às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade para outras pessoas. E aí é uma fuga. Os pais, eles precisam da presença e de um apoio afetivo concreto, que é nada mais, nada menos do que a família, principalmente os filhos e os netos. Crismédio, como o movimento Vidas Idosas Importam tem contribuído para a conscientização disso que o senhor está destacando? O movimento Vidas Idosas Importam é um movimento de direitos humanos, de ativistas por todo o Brasil. Então, nosso principal foco é um projeto de vida plena para todas as velhices, através das leis, de campanhas, de conscientização, de valorização. E nesse contexto, nós precisamos ver, por exemplo,
o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Nós precisamos ver aí o esforço do Papa Francisco para valorizar os avós e as pessoas idosas. Nós precisamos ver esse feito extraordinário da TV Pai Eterno em promover o envelhecimento saudável, porque é a nossa missão envelhecer. Nós estamos aqui, não é? A velhice é um deserto, precisa de alguém próximo, precisa, e a nossa missão é ser esse amparo, esse afeto, esse apoio nesse momento que é a última etapa da vida, não é o fim. Pessoas da longevidade, elas não estão estagnando, pelo contrário, elas estão se dedicando a um trabalho voluntário, ou a um trabalho em casa, elas não estão querendo parar, mas precisam vivenciar essa última etapa com a dignidade que elas têm direito. Crismédio, uma coisa que você falou muito importante é que a nossa missão como filhos, ela é insubstituível. Muitas vezes as pessoas querem transferir a responsabilidade, né, para um cuidador. E é interessante isso porque em todas as fases da nossa vida, nós somos dependentes do outro, né? Então, nós não podemos transferir isso. Se uma criança é colocada na escola de manhã, de tarde, né, e à noite ainda tem um cuidador para ficar com ela, e falta a ausência dos pais, um dia essa criança vai sentir a falta dos pais. Assim é também o idoso, né? Mesmo você colocando um cuidador ali durante o dia para você ir trabalhar, mas à noite, quando chega em casa, se faça presente, pare, escute, reze com o idoso, esteja ali ouvindo, porque é insubstituível a nossa presença como filhos na vida dos nossos pais. Exatamente. E às vezes até essas pessoas idosas são privadas, por exemplo, de viver a sua fé, porque já não tem mais condições de ir só à igreja. Mas é uma ótima oportunidade do filho acompanhado, do neto acompanhado. Porque, como o senhor falou, Padre Jadeilson, o cuidado e o amor, eles devem ser ao longo da vida. A gente não pode esperar as pessoas chegarem aos 60 anos ou estarem morando só para dar uma atenção. Se esse cuidado é recíproco, com certeza a velhice, a maturidade, ela será bem sucedida. E um dado importante que nós precisamos olhar com o olhar da fé, o olhar cristão. Às vezes existem filhos que trazem uma revolta porque o pai ou a mãe o abandonou em um determinado momento da vida e dizem assim, eu agora não tenho responsabilidade nenhuma com ele, porque ele me abandonou, ele não cuidou de mim. A gente não pode pensar assim, né? A gente não podemos pagar a dor com a dor. A gente precisa pagar com amor. Amor com amor se paga. E essa precisa ser a nossa atitude diante do outro. Sempre, sempre. Exatamente. Até para a gente ficar com a consciência tranquila de dever cumprido. Então é colocar o perdão em prática. Exato. A gente sabe que o perdão a gente não coloca de uma hora para outra, mas vai trabalhando o perdão, vai se aproximando. São muitos casos que chegam até mim nesse sentido. Vai trabalhando o perdão, vai conseguindo tocar a cabecinha do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, até dar um cheiro. Depois do cheiro vem um abraço. E aí essa reciprocidade amorosa, ela vai acontecer. Mas não deixe que isso aconteça tarde demais, até porque a sua velhice vai depender muito dessa sua atitude concreta de amor para você viver e ter um olhar amoroso e não amargurado sobre a sua longevidade. E isso é muito interessante, Crismédio, que você fala, isso serve para nós também. Porque, por exemplo, na velhice, cuidar dos nossos pais é uma oportunidade de curar muitas vezes uma ferida que está ali dentro de nós. Talvez você nunca recebeu um cheiro do seu pai. E ali na velhice você pode ir passando a mão e dar um cheiro, dar um beijo no seu pai, na sua mãe, para preencher aquilo que você, porventura, não teve durante toda a sua vida.
isso é uma forma de cuidar de nós, cuidando do outro. Eu acredito que muitos casos chegam a você, né, nesse âmbito. Nesse âmbito, e assim, tanto a ciência, né, como o Papa Francisco, ele fala muito na ternura revolucionária. Então, se a gente coloca em prática o afeto, a ternura, a proximidade, isso certamente é transformador, é renovador, revigora tanto as nossas forças interiores espirituais, como a das pessoas que estão sentindo essa energia boa, essa fé, esse desejo de perdoar e superar tudo que não foi bom no passado. Agora é preciso dar um começo, é preciso expressar concretamente. Aí eu reforço, não transfira o afeto e o cuidado para outra pessoa. Faça você primeiro. A pessoa se sentindo amada, ela vai se sentir cuidada e ela vai se sentir de bem com a vida e se preparar para o encontro com o nosso Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que a palavra é amor. Que coisa boa, Crismédio. E nós agradecemos essas suas contribuições. E eu acredito que você que nos acompanha de casa, eu queria que você ficasse com essa palavra que o Crismédio falou, né? Uma ternura revolucionadora, né? Que de fato transforme a nossa vida e nos faça ir além daquilo que está ali posto. Acho que uma forma de carinho, de amor, um cheiro, um abraço, um aperto de mão vai de fato ser curador na nossa vida e na vida do nosso irmão. Crismédio, que Deus lhe abençoe na sua missão, né, como esse, né, nesse movimento tão bonito de dar importância não ao fim da vida, mas como você diz, né, mas às últimas etapas da vida. Não é o fim, mas são os últimos momentos da vida de forma saudável. É o entardecer, como dizia João Paulo II. É o entardecer da vida. O entardecer. Que coisa boa, Crismédio. Muito obrigado pelas suas contribuições nesse dia. Que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço em nome do movimento com muito amor e não esqueça de rezar por nós. Rezarei sempre e espero em outras oportunidades estarmos juntos. Certo, com muito amor e em família. Amém. Um grande abraço, Crismédio.